Dando continuidade, então, à nossa programação, nós teremos a palestra Qualidade de Energia no Setor Elétrico Brasileiro e a Queima de Equipamentos, com Carlindo Lins. O palestrante é engenheiro mecânico, engenheiro de segurança do trabalho, administrador de empresas, professor da Universidade Federal do Pará, desenvolvendo pesquisas e atividades nas faculdades de Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica e Naval, especialista em ciências térmicas, mestre em manutenção industrial, doutor em sistemas elétricos e professor pesquisador da Universidade Federal do Pará, diretor técnico do CONASEM e consultor também do CONASEM, além de amigo da Ruth Veras. Com vocês, Carlindo Lins. Eu não sabia. Bom dia, gente. Bom dia a todos os presentes e a todas as presentes. Tá? Para mim é uma satisfação. Eu queria iniciar agradecendo aqui o convite que foi feito pela Rose para eu estar aqui presente. Eu, há bem pouco tempo aí, também estava como conselheiro, mas a 963 me passou uma rasteira, né? Aí eu tive que fazer uma opção, mas continuo no time e continuo colaborando com o setor elétrico, certo? Nós vamos tratar aqui, eu quero também parabenizar a Rose pelo conteúdo das palestras desde o começo que estão sendo colocadas aqui, viu, Rose? Parabéns aí. Eu acho que os conselheiros aqui vão voltar com uma gama de conhecimento muito interessante, tá entendendo? Por conta das palestras que aqui foram colocadas. Eu vou tratar do qualidade de energia e queima de equipamentos. Quando a gente trata do assunto qualidade, vem muitas coisas na cabeça. Mas qualidade é a coisa mais importante que nós temos que considerar quando se trata da qualidade, é que toda qualidade tem custo. Não existe qualidade sem custo. Então, muita gente fica equivocado com relação a isso. E dependendo da qualidade que você quer alcançar, esse custo tem um crescimento proporcional. Então, é esse assunto que nós vamos abordar aqui. A ANEEL trabalha em cima de duas bíblias. É o PRODIST e o PRORET. O PRORET é mais a parte de regulação, tarifa, aquelas coisas todas, e o PRODIST é justamente essa parte que a gente vai abordar aqui, onde estão esses aspectos técnicos. Nós temos aqui procedimento de distribuição de energia, isso está no módulo 8 do PRODIST, o assunto que nós vamos abordar aqui, tem como objetivo estabelecer os procedimentos relativos à qualidade de energia, que é o QEE, qualidade de energia elétrica, abordando a qualidade do produto, a qualidade do serviço e a qualidade comercial. Essas qualidades aí é que serve de base para a ANEEL fazer aquela avaliação da performance das concessionárias, aquele prêmio IASC que existe anualmente. Então, a ANEEL vai justamente fazendo uma avaliação e, no final, ela justamente premia aquela que se comportou em melhores condições no aspecto geral de atendimento ao consumidor. A qualidade do produto é uma coisa que nós, conselheiros, vamos batendo muito hoje, tá? Que a qualidade do produto é justamente o produto que a gente recebe. Eu tenho discutido isso muito lá com a ANEEL, que o produto que nós estamos recebendo hoje, ele está incompatível com o preço que a gente está pagando. Nós pagamos um valor muito alto hoje, e é uma coisa, pelo sistema de medição que hoje aí tem disponível, essas medições inteligentes, já existe
uma condição de fazer uma cobrança mais rigorosa por parte dessas concessionárias, para que se justifique o valor que hoje o brasileiro paga pela energia. Tá? Então, define a terminologia, característica dos fenômenos, estabelece os indicadores e os limites de valores de referência, além de definir a metodologia de medição e a gestão das reclamações relativa à conformidade de tensões em regime permanente ou transitório. Isso a gente vai ver mais adiante, tá certo? Tem a qualidade do serviço. As empresas todas, de uma forma geral, elas terceirizam esse serviço. O serviço, na realidade, é sempre entregue a terceirizadas. Tá? E é um problema sério, tá? Principalmente quem trata na parte de fiscalização, corte e religação, leitura, entendeu? Porque essas terceirizadas é um problema que a administração das concessionárias convivem com isso. Porque esses funcionários, eles facilmente são corrompidos. Isso é um problema sério. Eu conheço vários assuntos, vários casos, não só, eu sou lá do Pará, lá da Equatorial, como de outros estados também. O leiturista chega ali, o rapaz diz, olha, vamos supor, está com 800 lá, e diz, olha, põe só 500 aí que eu te dou uma ponta, e o leiturista põe lá 500 e vai embora. Então, isso é uma coisa que acontece, é rotina. Quem está à frente sabe dessas situações. E é um problema mais para a direção da empresa. E a parte comercial é a comercialização de energia, tá certo? A qualidade da energia. Não existe consenso numa definição. Então, existem alguns conceitos aí com relação à qualidade da energia. E nós, então, achamos por bem colocar exatamente essa aqui. É aquela que garante o funcionamento contínuo, adequado e seguro dos equipamentos elétricos e processos associados, sem afetar o meio ambiente e o bem-estar das pessoas. O objetivo é definir os fenômenos relacionados à qualidade do produto, aqui entendido como aqueles relativos ao transitório, estabelecendo a conformidade de onda, de tensão e regime permanente. Isso aqui é mais técnico. Então, eu vou procurar tornar isso aqui mais simples para vocês entenderem. Tá? Estabelecendo seus indicadores, valores de referência, metodologia de medição e gestão das reclamações. A qualidade da energia tem por objetivo, característica os fenômenos, estabelecer padrões de referência em regime permanente e transitório. Os fenômenos em regime permanente, nós temos aqui a variação de tensão em regime permanente, o fator de potência, os harmônicos, isso aqui a gente vai ver, inclusive agora, com esse fluxo muito intenso da energia solar. Isso aqui é um indicador que tem que ter um controle mais eficiente, porque pode ser afetado um carregamento de harmônicos em cima da rede, o desequilíbrio de tensões, flutuações de tensões e variação de frequência. E o regime transitório, nós temos uma variação de tensões de curta duração. Os responsáveis pela qualidade. Esses 4 atores estão envolvidos diretamente com a qualidade. Inicialmente, a concessionária, porque ela, além de regular, ela tem que fiscalizar. Eu também sou muito crítico lá da ANEEL referente à fiscalização. Eu acho que a ANEEL faz um carregamento muito forte na regulação e a fiscalização não tem a mesma atenção que deveria ter com relação à regulação. E nós, consumidores, nós precisamos que realmente tenha uma fiscalização mais eficiente, porque é que nos interessa, entendeu? Porque nós estamos pagando ali um valor, e para nós é muito interessante que esse serviço aí, essa energia seja fiscalizada. O consumidor, nós também somos parte desse processo,
a indústria e a agência reguladora. Os indicadores de qualidade. Aí lá vem, o pessoal sempre diz o DEC e o FEC. E eu normalmente digo a DEC e a FEC. Mas por que eu digo que a DEC e a FEC? Porque é a duração e a frequência. Mas, rotineiramente, realmente, o pessoal utiliza muito o DEC e a FEC. Isso aqui são 12 indicadores que justamente servem de elemento balizador para que a ANEEL faça uma avaliação do comportamento das empresas junto ao consumidor. Esse DEC aqui é a duração, indica quantas interrupções, em média, do intervalo de tempo, em horas, que a unidade consumidora ficou sem energia elétrica. Isso é a coisa que mais incomoda o consumidor. A pior coisa que existe para o consumidor é quando a energia vai embora. Então, essa é a avaliação que mais incomoda o consumidor, e o estrago é muito grande, a gente vai ver mais adiante. E o FEC é a frequência equivalente de interrupções, ou seja, é a quantidade, quantas vezes ocorreram essas interrupções. As ocorrências são registradas durante um período, que pode ser mensal, trimestral ou anual. Na realidade, os indicadores apresentam duas grandes fragilidades. Isso é uma coisa que a gente vem muito batendo também, porque o DEC e o FEC, gente, eu sempre digo que são duas senhoras que já estão ficando bastante idosas, que elas são de 78. Tá? Então, alguma coisa tem que começar a trabalhar em cima disso, pela própria idade delas. As fragilidades. Apenas as ocorrências sem distinção por classe de consumidor. Nós mesmos representamos várias classes de consumo. Então, o DEC da classe industrial, ele é muito diferente da comercial, que é muito diferente da rural. Então, a ANEEL tem que avançar nesse aspecto, tá? Principalmente para proteger uma classe que eu entendo que é muito crucificada, que é a classe rural. Eu acho que todos nós convivemos com essa situação, não sei quantos aqui tem da classe rural, mas é rotineiro, às vezes, um consumidor rural ficar sem energia durante 15, 20 dias, às vezes até 30 dias. E o rural, ele depende daquilo ali, entendeu? Então, a nossa posição é que esses indicadores passem a ser justamente avaliados por classe de consumo. E uma outra situação, que essa eu considero ainda muito mais complicada, somente as interrupções iguais ou superior a 3 minutos é que são consideradas. Ou seja, se aconteceu uma interrupção de 2 minutos e 59 segundos, ela não entra nessa contabilidade. Tá? Então, é como se não acontecesse a interrupção. Então, isso é uma outra coisa que nós temos que começar a discutir essas questões. Por quê? Você calcule, nós não temos no país um controle da Confederação Nacional da Indústria pelo custo, é por percentual. Eu já quis fazer um trabalho junto à Confederação Nacional da Indústria e me deparei com essa situação. Eles lá dizem o segmento tal, em média, ficou 18% sem energia, o outro ficou 25% sem energia. Mas o que é 18%? O que é 25%? A gente não tem como mensurar isso aí. Tem também os individuais. Esse aí cai na conta de vocês, na fatura, né? Que é o DIC, o FIC, o DIMIC e o DICRE. Tá? Isso aqui vai ficar disponível para vocês depois, tá? Para a gente correr, senão eu não fecho os 30 minutos. Tá? Mas são durações como o DEC e o FEC, só que de forma agora individual. Tá certo? O diagnóstico do problema que afeta a
que é a qualidade de energia elétrica. O de origem interna é o seu ambiente. Deve identificar os fatores que podem afetar o que está e você procurar solucionar. É um problema seu. Então, a responsabilidade da concessionária, ela acaba justamente na medição. Dali para dentro, a responsabilidade é do consumidor. De origem externa, deve abrir um chamado na concessionária para que seja instalado um aparelho de medição que vai gerar um relatório técnico. Esse é o procedimento regulamentado, certo? Caso se constate variação na qualidade, o consumidor tem o direito de receber uma recompensa pela qualidade que foi perdida, ou seja, da forma que ele deixou de receber. Além da adoção de medidas corretivas e preventivas por parte da concessionária, essa medida é importante para que se preserve as características dos seus equipamentos e da qualidade de energia que é paga e tem que ser fornecida. Esse é outro problema que a gente bate muito dentro da ANEEL. Vocês podem observar que todos nós hoje temos um contrato com a concessionária, todos nós. E lá tem as especificações das características técnicas do produto que tem que ser entregue. Essa variação de tensão, ela é muito intensiva, não é em todo o país, muito intensiva. Mas você está pagando pelo produto, você está pagando, que tem umas determinadas, olha, é 127 volts, com uma variação de 5% acima, 5% abaixo, que é o que é permitido, ou 220, está certo? Mas você nem sempre recebe isso. E você paga pelo aquele produto. Você paga para ter 127. Mas você não recebe 127. Você recebe 80, mas paga pelo 127. Então, isso é uma coisa que tem que ser observado. E nós temos hoje medidores inteligentes que permitem que você identifique esse tipo de questão. E não é questão de penalizar a concessionária. É dizer, concessionária, você, durante um determinado tempo, não entregou o produto da forma que você prometeu entregar. Então, nós vamos, da sua fatura, glosar um valor X, para que seja uma decisão justa. E nós não temos exatamente isso. Os diagnósticos dos problemas que afetam isso aqui nós já vimos. Reflexo da baixa qualidade. Aí vem inúmeras questões. Queima dos aparelhos elétricos, eletrônicos e motores. Isso já são consequências. Aquecimento em cabos e curtos-circuitos. Falha nos transformadores. Disparo com religação de disjuntores na subestação. Redução da vida útil dos aparelhos elétricos e dos motores. Maior consumo de energia. Isso tudo são consequências de energia elétrica. Aumento no custo de manutenção e redução do fluxo de caixa. Interrupção da produção e da perda de matéria-prima. Isso é um problema sério na classe industrial. Veja bem a seriedade com que pode ocorrer a falta de energia. Descumprimento de prazos de entrega e perda de credibilidade. Muitas vezes você não entrega o produto que foi contratado, tá? No prazo que foi determinado, que foi negociado, e isso faz com que aquele comerciante que estava por receber aquele produto,
e que já fez uma divulgação de uma determinada venda num determinado prazo, não tenha dentro daquele prazo aquele produto que ele comprou. Então, isso não só ele deixa de vender, como perde credibilidade. Então, é um problema sério que ninguém se toca nisso aí. Mas isso acontece. Então, a falta de energia impediu o processo de produção. O produto não foi entregue dentro do prazo definido, do prazo contratado. Lá o comerciante deixou de vender e se preparou, através de mídia, aquelas coisas todas, para colocar aquele produto no mercado. E não está com o produto na sua loja, né? Perda de participação no mercado com riscos de falência. Olha a gravidade. Penalidade das contas de energia, o fator de potência. Compensações financeiras automáticas, isso acontece. E construção do ranking das distribuidoras, que é esse assunto que eu acabei de falar. Então, a ANEEL se utiliza desses instrumentos aí para fazer justamente a avaliação. Os distúrbios que podem afetar a qualidade. Alterações súbitas nas condições do sistema, podendo ser impulsivo, causado por descargas atmosféricas, isso acontece muito. Algumas regiões aqui do país com mais intensidade até, tá? A região norte sofre com isso aí, que lá são temporais pesadíssimos, tá? Oscilatórias causando por chaveamentos. Oscilações e variações de tensões de curta duração. Oscilações e variação de tensões de longa duração. E surtos de elevação de tensão por um curtíssimo período de tempo, geralmente micro ou minissegundos. As ações que devem ser feitas para melhorar a qualidade da energia. Algumas ações. Primeiro, eu sempre, quando vou avaliar as concessionárias, o primeiro documento que eu procuro saber é o balanço. Eu vou ver no balanço para onde o dinheiro que a gente paga através da tarifa está indo. E muitas vezes eu me deparo, e até passo isso para a ANEEL, que a parte de investimentos em operação e manutenção praticamente não tem quase nada. Ou seja, o dinheiro que a gente paga, eu vou ver para onde ele está indo. E você deixa de ter uma atenção maior na parte relacionada à operação e manutenção, vai cair aonde o problema? No colo do consumidor. Então, nós que estamos no Conselho, não basta nós apenas verificarmos o balanço. Vamos ter que ter o cuidado para identificar aonde aquele dinheiro está aplicado. Eu mesmo tive uma experiência aqui com a colega Arlene, lá em Poço de Caldas, está entendendo? E que eu falei, Arlene, você vai ter problema aqui por causa disso, disso e disso. E a direção da empresa lá me desmentiu. Ela não demorou uns 2, 3 meses e me ligou, olha, aquilo tudo que você falou está acontecendo. Então, os transformadores começaram a estourar, a alimentação deixou de ser atendida e caiu aonde? Caiu justamente num serviço de qualidade complicada para o consumidor. Dar manutenção constante na rede de distribuição. Tem que ter o recurso. Podar com mais frequência a vegetação vertical. Isso é uma programação que tem que ser intensiva, é o que mais afeta. A área rural sofre muito com isso, e a própria área urbana. Existem cidades que têm uma grande arborização. Se tem uma grande arborização, tem que ter, por parte da concessionária, uma atenção diferenciada. A responsabilidade é da prefeitura, tá? A prefeitura, se não tiver estrutura, ela tem que contratar um serviço que não complique o serviço da concessionária. Mas a concessionária, cabe a ela tomar iniciativa.
Sim, quando encosta na rede, está entendendo? Mas quando encosta na rede, já deu problema. Então, você tem que ter uma ação preventiva. Tá? E essa ação preventiva é justamente a poda da vegetação, para eliminar qualquer falta de energia. Utilizar meios para agilizar a comunicação das interrupções. Adotar nova abordagem regulatória para poder distinguir o nível de qualidade por tipo de consumidor, pois são afetados de forma diferente pelas interrupções. É aquilo que eu sempre digo. Por exemplo, DEC e FEC, nós temos que ter todo um tratamento da área urbana para a área rural. A área rural é totalmente diferente da área urbana, em todos os seus aspectos. Bem, aqui, esse quadro já foi passado ontem, mas eu queria mostrar aqui para vocês. Aqui em cima nós temos o DEC. E aqui o FEC. Ali tem aquela linha mais escura, é o DEC, que é o regulamentado pela ANEEL. É essa linha aqui mais escura. E aqui é o que foi ultrapassado. Ok? E aqui a frequência, você está vendo que realmente ela está sendo obedecida. Mas o que nos chama a atenção, tá, é exatamente esse nosso DEC aqui. Se você for observar lá, eles estão numa faixa de, aqui, 18, 16, 14 horas, 12 horas. 12 horas, foi manchete quando a média das concessionárias, foi há 2 anos atrás, alcançou o DEC regulatório. Foi manchete, praticamente 12 horas. Eu vou passar, para que vocês tenham uma ideia. Você já imaginou um país ficar numa média 12 horas sem energia? Quanto isso custa? Eu vou passar bem aqui a Europa. A Europa, aqui está o Brasil. Tirando a Polônia, que tem em torno de 4 horas, todos os outros países, a média é de 1 hora para baixo. Todos, sem exceção. E nós trabalhamos aqui com 12 horas. Então, vejam bem, a diferença que tem justamente na qualidade desse serviço que é prestado no nosso país. É uma diferença muito grande. Então, isso que eu comento muito é a respeito desse quadro aqui. Estados Unidos, Canadá, trabalham na mesma faixa. A Ásia trabalha na mesma faixa. E nós estamos vibrando porque alcançamos 12 horas, em média, sem energia. Entendeu? Quanto custa um país 12 horas sem energia? Quanto custa? Problemas que podem afetar os equipamentos. Oscilações de energia. Isso temos normalmente. As falhas de energia. Pico de tensão ou surto de energia. Subestação. Subtensão, perdão. Surto. É surto mesmo. O pico é quando você ultrapassa, está entendendo? Então chama-se surto. Não é o furto, não. Furto já é uma... Temos muito também, mas já é uma outra... Temos muito. É. Tensão excessiva ou sobrecorrente. Ruído. Variação de frequência. Transiente de comutação e distorção harmônica. Isto aqui é um problema sério, quando falta energia, tem uma carga induzida. Aí, quando ela entra, aí aquela queima de equipamentos.
Está entendendo? Por isso que é interessante, quando sai fora o sistema, você procurar tirar da tomada o equipamento, porque pode retornar justamente essa carga induzida, e como queima. Apesar da queima do equipamento, ela já está na tarifa. Nós pagamos já antecipadamente, já tem um recurso lá, que foi contemplado na tarifa, para fazer frente a todas essas ocorrências aqui. Está entendendo? Como também, ontem nós estávamos até discutindo, o Fabiano deve estar aqui, a PNT, que é a perda não técnica, tem a perda regulada. O que a gente tem observado é que, na perda regulada, a ANEEL, ela olha um pouco mais com atenção para o investidor. Na faixa média, as perdas reguladas são contempladas em torno de 80% a 85%. Isso é como se nós já estivéssemos fazendo um adiantamento para que a concessionária fizesse frente à redução dos furtos e de outros motivos que provocassem aquela perda não técnica, que são as perdas comerciais. Tá? Então, é um peso muito grande, aquilo para o consumidor. Sobra para o investidor 10%, 15%. O resto é nosso, já está contemplado na tarifa. Bem, aqui isso eu vou deixar para vocês, que não vai dar para ler, mas em função daquelas ocorrências, e aqui como isso vai ser disponibilizado, então nós temos ali as causas, os efeitos e as soluções. É um quadrinho bem simples e bem prático, tá? Para que se observe como é que tem que fazer frente quando tiver esse tipo de ocorrência. E bem aqui, a origem do problema. Então, a origem do problema, 60% são de causas naturais. E no país, essa incidência é muito grande, realmente. Tá? 60% são de causas naturais. Os outros não pesam tanto, que representam outros. Aqui é o consumidor, 8%, é o consumidor afetado, e o consumidor, 17%, está certo? Bem, aqui, esse professor, Nelson Kagan, da Universidade da USP, ele fez esse teste recentemente. E para que vocês tenham uma ideia, eu tive o cuidado de colocar esta tela aqui, para que vocês verifiquem o que leva à queima do equipamento. Aqui estão os equipamentos todos. Aqui. Aqui nós temos 26 equipamentos, 13 aqui e 13 aqui. E olha aqui, 6 quilowatts. 6. Isso já queima o equipamento. Aqui, 6, 4. Ou seja, com uma baixa tensão, você queima o equipamento. Esse teste é teste de laboratório. Esse teste foi efetuado agora recentemente, está ali, no dia 22, agora de setembro, tá? E está muito claro aqui a fragilidade, por quê? Hoje, aqueles equipamentos que tinham o seu potencial todo na parte elétrica, eles passaram a ficar muito mais sensíveis, porque a eletrônica ela entrou muito forte hoje nos equipamentos. Os equipamentos, praticamente todos hoje, são eletrônicos. Então, você melhorou a tecnologia, mas eles ficaram muito mais sensíveis. Então, o setor elétrico ele tem que se preparar para ter um atendimento da qualidade da sua energia de acordo com o equipamento que hoje está no mercado. Bem, aqui é um processo de indenização quando da queima do equipamento, tá? Então, você tem... Isso também vai ficar disponível, que não vai dar para correr todo esse fluxo aí, tá? Mas aqui, os passos todinhos, quando ocorre a queima de um equipamento,
como é o procedimento da concessionária. Isso tudo é regulamentado. Se por um acaso um desses passos aqui não tiverem no processo, cabe recurso. E a ANEEL ela é muito rigorosa nisso aí, nesse aspecto, ela é muito rigorosa. Tá? Então, se por um acaso um desses itens aqui não constar do processo de indenização, tá? O ganho de causa, vamos dizer assim, cabe ao consumidor. E você realmente recuperado o que foi queimado. Por quê? Porque existe recurso para isso na tarifa. A importância da boa qualidade de energia. Identificar as falhas na rede e definir indicador para medir o impacto econômico do ganho ou da perda sobre o consumidor. Isso tem que ser observado. Assegurar que a rede elétrica seja atendida com eficiência e dentro das condições recomendáveis para setores produtivos e aparelhos como indústrias, escolas, hospitais e etc. Então, é obrigação da concessionária dilatar vida útil dos equipamentos e componentes elétricos no sentido de beneficiar a qualidade da produção, que hoje atende um mercado globalizado, crescente e competitivo. Então, as empresas têm que acompanhar isso aí. A indústria, uns 4, 5 anos atrás, nós lemos lá um trabalho da parte da Confederação Nacional da Indústria, e naquela época, eles estimaram que as interrupções geraram um prejuízo acima de 6 bilhões de reais. Então, é um impacto muito grande. Aumentar o controle da aplicação de eletrônica de potência para melhorar a eficiência na utilização da energia elétrica e usar a energia de modo mais eficiente para se obter melhor resultado. Isso é o que se pretende com a melhoria da qualidade. Tá? Os ganhos que você tem em você ter uma boa qualidade de energia. Redução das perdas técnicas. Nós temos as perdas, a perda não técnica. A perda técnica, ela ocorre, não tem como ocorrer. Quanto maior a distância da rede, maior é essa perda, que ela é proporcional justamente ao caminhamento. Ela, ao caminhar pelo condutor, ela enfrenta barreiras. E essas barreiras, justamente, é que vão reduzindo, aumentando essa perda técnica. Tá? Então, por exemplo, estados como o Amazonas, aliás, os estados da região norte, que tem uma dimensão muito maior, então a perda técnica ela já está automaticamente inserida dentro do cálculo tarifário. Por quê? Porque ela vai acontecer. Redução da queima de equipamentos de consumidores das concessionárias. Redução no tempo de indisponibilidade do suprimento de energia, que é o DEC, na frequência desses desligamentos, que é o FEC. Aumento da competitividade da empresa. E, por último, melhoria de processos de produção em geral. Os processos produtivos, se ele se tornar mais caro, por conta de um problema provocado pela concessionária de energia, esse empresário não vai assumir essa responsabilidade, vai colocar no valor do produto. Esse valor do produto vai para o comércio e, para até chegar no consumidor, tá, ou no cliente, como queiro, vai sair com um valor bem maior. Obrigado. Tá? Nossos agradecimentos ao senhor Carlindo, e para fazer a entrega da lembrança da participação dele no encontro, nós convidamos a vice-presidente do CONASEM e amiga do senhor Carlindo, a senhora Ruth Veras, para fazer a entrega da lembrança.
Pedimos que o senhor Carlino, por favor, permaneça no palco, que na sequência nós temos o debate, e convidamos o senhor Ricardo Vidinich também para o debate. E, para mediar, convidamos o vice-presidente do Consem-MS, o senhor Erivaldo Marques. Senhor Ricardo, por favor, para o debate. Muito obrigado. A nossa primeira pergunta aqui na frente, por favor. Alô. Bom dia. Sou Santos, Teresina, Piauí. Faço parte do Conselho da Classe Pública. A pergunta é, nós lá estamos com problema de queima de medidores, tanto analógico, na época ninguém via. Agora, como são inteligentes, como chamamos, e mesmo com a qualidade em residências de instalação fotovoltaica, eles estão pegando fogo, incendiando. Pergunto ao pesquisador qual é o problema e qual será a solução. Olá, pessoal. Bom dia mais uma vez a todos. Para nós é uma satisfação muito grande tê-los todos participando conosco aqui desse evento, né? São 20 estados, tá? Todos aí representados por pessoas extremamente importantes na defesa do consumidor, sejam elas de todas, da classe que for, né? Enfim, aí nós temos representantes das classes rural, residencial. No meu caso, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, eu represento a classe residencial. Nós temos aí o poder público, né? Temos o comercial, temos o industrial. Então, assim, é um grupo bastante seleto, tá? Para nós é uma alegria bastante grande, né, ter pessoas de alto gabarito, né, a exemplo do Carlindo, né, que veio lá do Pará trazer para nós essas informações extremamente relevantes. Tá? A questão da qualidade na prestação do serviço público é imprescindível, né? Nós que trabalhamos aí na defesa do consumidor, temos que essa bandeira ela é extremamente importante e necessária. Tá? Eu aproveito essa oportunidade, antes de passar a questão ao Carlindo, né, de dizer o seguinte, que nós temos aí, né, a lei federal 89/87 de 95, que trata justamente, né, sobre o regime de concessão, né, e de permissão na prestação dos serviços públicos, né? E o artigo 6º dessa lei, ela é bem clara no tocante à qualidade, né, da prestação desse serviço. Tá? É claro que tudo esse serviço, como disse muito bem o Carlindo, ele tem um preço, né? A gente paga por isso, mas justamente por pagar, a gente tem que exigir aí a qualidade desse serviço. Tá? E o artigo 6º ele diz o seguinte, no parágrafo 1º, o serviço ele deve ser prestado de forma adequada. Tá? E o que é esse serviço adequado? Né? É aquele serviço que satisfaz as condições de seguridade, né? De segurança, de continuidade, de eficiência, tá? Atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação,
né? E, sobretudo, uma modicidade no que diz respeito à tarifa, né? Então, é bom a gente estar lembrando desse dispositivo aqui, porque, enquanto conselhos de consumidores, esse olhar no sentido de se prestar um serviço com qualidade deve ser contínuo. Tá? Antes de passar a palavra para o Carlindo, eu gostaria também de parabenizar aqui o Dr. Carlos Vidinich pela apresentação muito boa. Tá? Na verdade, relativa, né, à questão dos subsídios. São coisas que acontecem aí na nossa conta o tempo inteiro e nós precisamos acompanhar, né? Conforme ele apresentou muito bem aí, lá em 2013, a CDE, por exemplo, que era calculada em 13 bilhões, hoje, né, já passa a casa dos 30 bilhões. E essa CDE, na verdade, quem paga essa conta somos nós, todas as classes de consumidores, né? Então, é importante que nós fiquemos atentos a isso, sobretudo a esse PL 414, né, que trata essa discussão, né, do melhoramento, né, desses serviços, né? Então, assim, enquanto Conselho de Consumidores, devemos estar muito bem atentos a essas observações, né, e parabenizar, né, os dois palestrantes aí, né, e, sobretudo, dizer que é uma honra, é uma alegria muito grande para nós termos aí como consultor técnico o Dr. Ricardo Vidinich, tá? É uma alegria muito grande porque é um conhecimento tremendo que ele tem, que ele traz, né, e que contribui muito para que a gente possa muito bem representar aí as nossas classes. Tá? Retornando, então, à pergunta ao Dr. Carlindo, né, o melhor, tá, para que possa responder o colega consultor. Conselheiro. Você é o? Santos. Esse tipo de ocorrência, vamos dizer assim, existem vários fatores que podem provocar, tá certo? Logicamente que necessitava de uma investigação, vamos dizer, tá? Para verificar o que está, pode ser o condutor, pode ser uma subtensão, entendeu? Então, nós temos que ver o que está exatamente provocando essa queima. Por exemplo, uma coisa que acontece muito em transformadores em sobrecarga, tá? É uma outra coisa que tem que ter uma fiscalização mais eficiente, tá? É que não existe esse controle por parte, esse acompanhamento por parte da ANEEL, de olhar dentro daquele sistema das empresas, quanto dos transformadores, né, estão sobrecarregados. Tá? Isso provoca aqueles incêndios que você, de vez em quando, acontece nas cidades, de estourar um transformador. Então, esse acompanhamento, o que acontece é o seguinte, cada pessoa que se instala vai acrescentando, possivelmente, cargas e cargas e cargas, mas tem que ter um limite. Então, hoje, existem o Smart Grid, que é as redes inteligentes, só que o Smart Grid, eu acompanho o Smart Grid, salvo engano meu, tem uns mais de 10 anos, 12 ou 13 anos, por aí assim. Eu sempre fui lá em São Paulo acompanhar. Mas o Smart Grid ainda não saiu lá da discussão para a ação. Você está entendendo? Já tiveram uns 12 eventos, ou 13, sei lá. O 14º Smart Grid. Então, nós estamos aí há 14 anos discutindo redes inteligentes e a rede inteligente ainda não foi operacionalizada. Mas o que eu sempre coloco aqui é que a nossa tarifa, além de ser incompatível para o bolso do povo brasileiro, ela é incompatível. A nossa renda per capita é a 89ª do mundo. E a nossa tarifa é a 3ª, 4ª do mundo. Então, é um pessoal pobre pagando um produto de país rico. Nós não temos justamente esse acompanhamento. Então, esses avanços, já na minha avaliação, as concessionárias já poderiam avançar nesse segmento, que é aquela qualidade que eu digo que custa, qualidade custa, mas nós estamos assumindo isso aí. Então,
é mais interessante para nós, consumidores, assumirmos esse custo que nós já viemos assumindo, mas termos uma rede mais estável, tá? E que evite esse tipo de problema. Pode ser uma sobrecarga? Pode. Está entendendo? Pode ser sob tensão? Pode. Ou seja, cabe justamente fazer uma avaliação mais precisa. Não é o único motivo que vai provocar isso. Só numa cidade, no mês, teve aqui no Simples, nosso conselheiro lá, mandou até as fotos também, em Picos, Piauí. Muito quente lá. Os condutores, que é o que a gente chama de fio, os condutores, eles temporariamente, não só pela idade, eles também têm que verificar se aquela carga daquele circuito, o condutor comporta. Senão tem um sobreaquecimento também. Porque ele é mais sensível. Você entendeu? Tá? Então, porque nós tínhamos os medidores mecânicos, depois vieram os eletromecânicos, depois vieram os eletrônicos, e agora nós temos esses aí. Está entendendo? Tá? Inclusive, hoje tem sistema de medição que você, pelo celular, acompanha toda a medição, o que está acontecendo na sua residência. Já existe essa tecnologia disponível. Tá certo? Alternando agora, a próxima pergunta. Doutora Rosimeire. Oi, sou eu. Ai, agora eu vou perguntar, agora estou numa posição boa. Eu queria colocar, porque assim, o Carlindo tem um posicionamento e eu penso que eu vou querer que o Ricardo problematize isso. Aquele slide que você coloca lá, quando a gente... Bom, nós temos todo esse cenário de dano elétrico, DEC, FEC, e aí você coloca aquele slide lá, como o Brasil ranqueando, a gente comemorando 12 horas sem energia, e coloca ali vários países. Então, assim, eu cá, né, hoje eu estou na função de pesquisa lá no PROCON municipal. Então, o pessoal da estatística, os economistas, eles me chamam muito para o chão. Eles falam assim, mas, doutora, como que nós vamos comparar isso com isso? Porque não guarda verossimilhança. Então, assim, a gente pega o Brasil, que tem uma dimensão, né? E a gente vai comparar com Polônia, com Dinamarca, né? Então, assim, com a Alemanha dá, com a China. Eu estou falando assim, é possível? Assim, nós temos que melhorar, de verdade. Mas a Dinamarca, que fica 11 minutos sem energia, é diferente do Brasil, né? E nós temos, eu acho que assim, o que não podemos nos esquecer é dos Brasis apresentado ontem pela Abrad. E, segundo, ainda para problematizar, quando você fala assim, a nossa renda é a 80ª e a gente tem a 5ª energia mais cara do mundo. Aí eu fico olhando ontem, aquele slide, gente, nós temos que aproveitar o slide da Abrad, que trouxe a informação de ano, 106 bilhões de encargos, tributos. E o investimento da concessionária, no Brasil, é 52, 15 bilhões. Entendeu? Então, assim, olha onde está o prejuízo. E, por isso, conforme o Erivaldo falou, a gente tem que pensar ali no 414. Mas é um problema. A gente pode ficar comparando, Carlindo, você acha? Eu sei que você está trazendo um input para a gente perseguir. Mas, assim, uma métrica ali melhor para a gente nivelar, e para você também, Ricardo. Nós temos aqui no Brasil um grande problema, que é o consumo per capita. Então, o consumo per capita é 186 kWh por mês, em média, e, digamos, nos Estados Unidos é 10 vezes mais. Então, tudo isso interfere. Depois, como o doutor Carlino comentou, temos as distâncias, e daí sempre isso está atrelado a investimento. Mas o que eu diria importante, assim, para melhorar o DEC-FEC,
os melhores DEC-FEC são de sistemas subterrâneos, que são 10 vezes mais caros. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Nós queremos uma melhoria no DEC-FEC com investimento ou sem investimento. Então, tem uma parte que o investimento influi significativamente nessa redução. O doutor Lourival, você está aí ainda, ontem mostrou lá alguns exemplos da Copel de Smart Grid, que reduz esses efeitos significativamente, reduz o DEC-FEC, porque as chaves são automatizadas, o sistema é automático, existe redundância, existem circuitos em anel, então, tudo isso reduz o DEC-FEC. Mas implica investimento. Então, esse é sempre o dilema aí do regulador, de investir mais, investir menos, e isso ser pago pelos consumidores, associado também ao tamanho do mercado. Então, é um mercado muito diferente. E existe uma função que é da distribuidora de reduzir esses efeitos. Como? Preventivamente. Então, ele tem que fazer poda de árvores ou ele tem que fazer sistemas que têm uma proteção adicional, que nós chamamos de redes compactas. Então, redes compactas em regiões mais arborizadas, em vez de fazer subterrâneas. Então, tem várias soluções e esse é um dilema que nós temos que ficar atentos. Basicamente, é isso. Doutor Carlindo? Eu insisto na minha posição. Esse mesmo slide que você falou da Brad, o setor elétrico, em números redondos, ele arrecada 300 bilhões em números redondos. E só investe 5%, que é 15 bilhões. Eu vou dentro da linha que o Vidinício acabou de falar, cabe ao investidor investir mais. Tá? Investir mais. Recursos existem. Se nós apanharmos os balanços das empresas, os lucros trimestrais, é só vocês acompanharem, o referencial financeiro é na casa de bilhões, trimestral. Então, eu acompanho a posição do Vidinício. Cabe justamente investir para compensar o quanto o consumidor brasileiro paga. Tá? Uma vez, na época do Pipitone, eu o abordei na ANEEL, está entendendo? Ele pediu que eu falasse com o assessor dele, com o Tiago. O Tiago veio e Carlindo, a nossa tarifa está igual a da Alemanha, está igual a da Dinamarca, está igual a da Espanha. Eu disse mais, Tiago, eles ganham 10 vezes mais que a gente. Então, a mesma coisa, não dá para comparar. Tá? Então, a realidade é essa. Eu acho que tem caixa para investir mais. Tem. A gente investe só 5% da receita anual do setor elétrico. É pouco. Gente, a apresentação de ambos foi muito boa, né? Nosso tempo esgotou. A gente pode abrir ainda para uma outra pergunta, tá? Tendo em vista, né, a importância do tema aí, tá? Então, por favor, se identifique. Bom dia, eu sou Gilberto Pedrosa, conselheiro da classe industrial da Equatorial Piauí. Eu gostaria de perguntar para o Carlindo. Carlindo, hoje a ANEEL se limita, em termos de qualidade, a avaliar DEC e FEC. Não seria o caso, por exemplo, de começar a pensar em avaliar também a qualidade da energia, porque você sabe o quanto isso é caro
principalmente para o setor industrial. E os dois candidatos a presidente da República falam que vão promover a reindustrialização do país. Então, é um momento exato para começar a pensar em qualidade de energia se nós queremos promover a indústria. Ô, Gilberto, eu acho que eu fui um dos primeiros a levantar isso dentro da ANEEL, a qualidade do produto. Tá? O DEC-FEC, que é a duração e a frequência, tá? Mais a parte do atendimento ao consumidor. Mas o produto em si é o que justamente o setor produtivo, que é o grande questionamento da classe industrial, o setor produtivo se ressente muito disso aí. Inclusive, eu acho que o Gilberto tem conhecimento disso, existem algumas indústrias que deixam de se implantar em determinadas regiões de alguns estados do país, porque não vai ter a qualidade do produto que ela necessita para atender os equipamentos do processo produtivo. Então, eu bato nisso aí, eu venho insistindo nisso aí, que o nosso foco hoje, como conselheiros, é a qualidade do produto. O DEC-FEC, como eu falei, já se fala desde 78. Junto com o DEC-FEC veio também o controle do nível de tensão. Mas essa variação ela é muito intensa. Ela é muito intensa no país. Nós mesmo, na classe baixa tensão, se vocês chamarem um eletricista, aquele alicatezinho, você vai ver que você não está recebendo 127. Dificilmente você recebe 127. Mas você está pagando uma tarifa que é para lhe entregar a atenção a 127. É como se você fosse comprar um tênis, está entendendo? E lá o valor é X, e você recebe um tênis de um valor inferior. Entendeu? Então, a situação é a mesma, é um produto. Então, o que eu questiono muito, lá eu converso, logicamente, civilizadamente, gente, nós estamos pagando X, nós queremos receber X, e nós não estamos recebendo X. Essa é a realidade. Perfeito. Passando à próxima pergunta lá do colega, por favor, se identifique. Omar Abdul Assaf, conselheiro da Piratininga de São Paulo. Alô. Em complemento à pergunta da nossa presidente, a Rosimeire, que ela acabou não respondendo, eu perguntaria para o Carlindo. Eu também fiquei espantado, porque eu sou meio cético com relação a gráfico, porque a gente vê umas besteiras. Você colocou países da Europa, mas há algum gráfico que pudesse colocar Rússia, China, Índia, Estados Unidos, países igual ao nosso, Austrália, porque é fácil você pegar um país que dá também aqui de Campo Grande e você, praticamente, uma concessionária. Porque realmente assusta a gente quando eu volto a falar, aquela crítica, parece que o Brasil é o último do mundo. Nós somos o primeiro do mundo, mas parece que todo mundo insiste em colocar como um vermelho grandão 18 e os outros 0 ponto. Eu tenho uma filha que mora na Inglaterra, e eu já tive umas 10 vezes lá, e já presenciei falta de energia, e agora mandaram uma cartinha. Olha, a partir de dezembro, na sua casa, das 3 da tarde às 7 da noite, vai faltar energia. Quer dizer, e mesmo assim aparece lá com 0 ponto. Sabe, a gente não é bobo nessas coisas. Então, eu gostaria que tivesse algum gráfico pegando esses países igual ao nosso. Carlindo. Inicialmente, esse gráfico que eu tirei de Anais. A cor do gráfico não fui eu que coloquei, ela já estava assim. Aqui, tá? Eu queria fazer esse registro aqui. Tá? Na realidade, eu fui atrás de gráficos da Ásia, e não os encontrei. Tá? Mas eu posso assegurar para você que os Estados Unidos têm um tamanho idêntico ao nosso, e realmente o patamar é também lá embaixo. Tá? Eu posso lhe assegurar isso. Logicamente que eles têm uma condição muito mais favorável que a nossa em relação a isso. Você chega nos Estados Unidos, quase toda a rede é subterrânea. Você anda naquela cidade lá, é tudo subterrâneo. Mas é o que o vice-ministro falou, é 10 vezes mais caro. Nós não temos caixa para isso aí, porque essa rede, quem paga somos nós. Nós temos que ver isso aí, tá certo?
Se nós tivéssemos realmente caixa para bancar a rede subterrânea, nós estaremos no nível lá embaixo, sim. Tá? Agora, é uma situação que é uma realidade e nós temos que encontrar soluções para superar isso aí. Agora, uma coisa que eu não abro mão é justamente isso. Você vê a receita do setor. Não é pequena, não. É expressiva. 300, não sei se tem outro setor, não sei se tem outro setor no país que tenha uma receita anual de 300 bilhões. Não sei se tem. Tá certo? E desses 300 bilhões, você hoje só investe 5%. Então, eu acho que eles têm folga para investir um pouco mais. Olhando para o valor que nós pagamos. É isso que eu defendo. Tá certo? Eu não estou questionando, eu apanhei isso aqui porque eu tinha. Tá certo? Mas eu não estou questionando esse aspecto. Reconheço tudo que você falou, eu reconheço. Eu já andei muito lá para fora também. Eu conheço bem a Europa, conheço bem os Estados Unidos, conheço bem o Canadá, conheço tudo isso eu conheço. E convivi lá, tá certo? Então, veja, é uma realidade bem diferente da nossa. Bem diferente. Agora, lá é o seguinte, não é questão política, tá? Por favor, não vou interpretar por... O imposto é muito melhor aplicado do que o nosso. Carlindo, eu vou aproveitar o tempo, gente, eu vou dar um minutinho para ele fazer as conclusões finais aqui, tá? E um minutinho também para o Ricardo Vidinich, só para a gente encerrar. Eu sei que tem outros questionamentos aí, mas eles vão estar conosco, né, para a gente não comprometer as demais pautas, tá? Então, vocês podem estar no corredor conversando, agora no momento do café, tá bom? Um minutinho só para as considerações, caso queira. Não, eu, no momento, só queria, as considerações, parabenizar a organização do encontro, viu? A Rose não a vejo por aqui, tá? Mas, ela está lá, ela se escondeu, mas já achamos. Rose, parabéns mais uma vez, tá? A estrutura que lhe deu apoio também, que você não fez isso sozinho, com certeza. Os temas selecionados, tá? Excelentes. Você permitiu, com a seleção dos temas, que os conselheiros, do quais eu me integro como um componente do time, vão sair com uma gama de conhecimento, enriquecimento muito maior. Tá? Eu acho que nós só temos a ganhar se eventos com esse padrão vierem a acontecer daqui para frente. Tá certo? É exatamente isso que eu queria. Tá? E dar um abraço a todos os nossos colegas conselheiros e conselheiras. Tá certo? Parabéns. E sempre buscando a qualidade, né, Carlindo? Sempre. A minha consideração final é também de parabenizar o evento, mas, principalmente, parabenizar a atenção de vocês. A atenção de vocês, conselheiros, para os temas, porque é daqui que vai sair a discussão futura. E vocês têm uma responsabilidade sobre 90 milhões de consumidores que vocês representam. Então, parabéns a vocês todos, os conselheiros e conselheiras presentes aqui, pela participação e pela atenção. Muito obrigado. Muito obrigado a todos.